Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos, estudo bíblico. Mais uma vez estamos aqui para isso, porque é sempre importante e é sempre um privilégio podermos estudar a palavra. Por isso, neste ano, estamos seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 10 de outubro, vamos dar prosseguimento estudando os capítulos 5 a 8 do livro de Atos. Vamos juntos. Capítulo 5, que temos vários destaques. Ananias e Safira, sinais e prodígios, a perseguição dos apóstolos, o parecer de Gamaliel. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada destes 42 versículos. Diz assim: Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram um sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando, relataram, dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo.
Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Percebam palavras do Senhor, do capítulo 5 do livro de Atos. E nós percebemos que logo no início do capítulo 5, aquela história de que precisamos voltar ao tempo da igreja primitiva, onde tudo era dividido entre todos, onde tudo era perfeito e não existia problemas na igreja, cai por terra. Porque Ananias e Safira vão mentir e vão cair mortos. Por isso, percebemos que sempre que houve igreja e ajuntamento de pessoas em torno da palavra, também havia problemas. Não é da nossa época atual. Sempre houve problemas. Sinais e prodígios são realizados e, conforme já temos presenciado desde os evangelhos, suscitam recriminação, discórdia, perseguição. Os apóstolos são perseguidos. Os apóstolos são colocados em prisões. E o que acontece com eles? Deus liberta os apóstolos, pois não era tempo ainda deles morrerem. Era necessário que mais pessoas ouvissem a palavra. E por isso, eles serão cada vez mais perseguidos, cada vez mais açoitados, cada vez mais execrados pelas autoridades religiosas. Mas surge a figura de um fariseu chamado Gamaliel. Gamaliel é um nome muito conhecido, não apenas entre cristãos, não apenas entre aqueles que consideram a Bíblia como a palavra de Deus, como também entre os judeus. E Gamaliel, ele vai se levantar dizendo o seguinte: não façam nada contra esses homens, porque se vocês matarem eles e eles estiverem vindo a mando do Senhor, vocês terão problemas. Deixem que a coisa se resolva por si mesma. E nós sabemos o resultado disto. De 12 homens, hoje nós temos a igreja cristã
como a religião ou como a profissão de fé com o maior número de adeptos no mundo. E vemos que os apóstolos, eles entenderam a missão que eles tinham, por isso eles são presos, eles são açoitados, eles são humilhados, eles são execrados e se alegram. Eles se alegram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E eles não deixam de pregar. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Vamos à leitura do capítulo 6, onde nós temos 2 destaques, a escolha dos 7, Estevão, diante do Sinédrio. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até aqui a leitura do capítulo 6. Vemos então no primeiro relato, no primeiro destaque, que os apóstolos já começam a ficar sobrecarregados de trabalho. E eles vão fazer algo que é muito importante na igreja. Eles vão delegar a 7 homens o trabalho que era próprio e específico a diáconos. E eles vão continuar empenhados na pregação da palavra e também nas curas. Enquanto isso, Estevão começa a ganhar uma certa proeminência por lá, mas, como tem sempre acontecido desde os evangelhos também, isso vai suscitar uma forte perseguição e vão agarrar Estevão, vão oferecer falso testemunho contra ele e levá-lo diante do sinédrio. E vamos ver a sequência deste relato a respeito de Estevão no capítulo 7, onde nós temos 2 destaques, a defesa de Estevão e a morte de Estevão. Vamos à leitura dos 60 versículos. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos.
Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas, quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Hamor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado
aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Eis a leitura do capítulo 7 do livro de Atos, um capítulo seguramente emocionante, em que Estevão oferece uma defesa perfeita. Ele traz exatamente o resumo da história do povo hebreu, que é um resumo para lá de difícil para aqueles que estavam ouvindo, porque Estevão apontou exatamente os erros do seu povo e falou a eles: vocês estão continuando e perpetuando os erros do nosso povo. Parem de fazer isso. Se arrependam. Pelo menos era nesse sentido, quem sabe, que estava a defesa e pregação de Estevão. Mas eles não aceitaram a culpa que tinham. Eles não aceitaram que estavam errados. Pelo contrário, pegaram pedras e apedrejaram Estevão, um dos primeiros mártires da história da igreja. No entanto, Estevão estava em paz, olhava para o céu, via a glória de Cristo e dizia a Deus o mesmo que Jesus disse do alto da cruz: não os condenes por causa deste pecado. Faltou apenas ele falar o que Jesus falou: eles não sabem o que fazem. Mas seguramente Estevão mirou exatamente esta mesma afirmação do nosso Senhor Jesus. Vamos ao capítulo 8, o último capítulo de hoje, onde nós temos vários destaques. Saulo persegue a igreja, Filipe prega em Samaria, Simão o mago, Pedro e João em Samaria e Filipe e o eunuco. Vamos à leitura destes 40 versículos. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão,
que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande Poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha além do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Eis a leitura do capítulo 8 do livro de Atos, onde nós percebemos Saulo. A figura de Saulo aparece já no capítulo 8. Aliás, no final do capítulo 7, porque ele é aquele jovem que está segurando as capas daqueles que estão apedrejando Estevão. E diz no capítulo 8 que Saulo, ele se empenha em destruir a igreja. Ele vai de casa em casa, ele arrasta homens e mulheres e ele os lança na prisão. Saulo estava convicto de que esta era a vontade de Deus.
Então surge a figura de Filipe pregando em Samaria. Filipe prega tão bem que Simão, o mago, é convertido. Então Pedro e João vão até Samaria. E mais pessoas também são convertidas. Porém, Simão, o mago, oferece dinheiro para ter o mesmo Espírito Santo que Pedro e João detêm para colocar sobre as pessoas, impor as mãos sobre as pessoas. E ele é repudiado veementemente. Mas é oferecido a ele também perdão. Não temos exatamente qual foi o resultado final, mas podemos presumir que Simão, o mago, que fazia prodígios e mágicas, que se converteu e depois quis comprar o Espírito Santo, ele se arrependeu. Por último, temos aquele famoso relato de Filipe e o eunuco. E muito possivelmente este eunuco, ele era etíope, mas não exatamente da Etiópia de hoje, mas daquilo que provavelmente é uma porção norte ali da África, abaixo do Egito. E este eunuco estava lendo as escrituras, mas não entendia. Filipe foi, pregou a ele o evangelho e o batizou. Seguramente que Filipe tinha o Espírito Santo e o eunuco recebeu também o Espírito Santo ao ser batizado. Retomando os principais ensinamentos do estudo de hoje, os capítulos 5 a 8 de Atos, percebemos uma característica muito clara: a perseguição aos apóstolos. Eles volta e meia estão parando na prisão, estão sendo açoitados, estão sendo veementemente castigados por pregarem o evangelho, por realizarem milagres em nome de Jesus, mas eles não desistem. Estevão aparece como o primeiro mártir na Bíblia, seguramente foi um dos primeiros mártires da igreja, e o que nós podemos ressaltar é que a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo levada cada vez mais longe, de Jerusalém para a Judéia, e aqui no capítulo 8 para a Samaria. E em breve, a partir do capítulo 9, com a conversão de Saulo, veremos a palavra indo até os confins da terra. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você, como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Atos. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.